Gente, esse começo de vídeo aqui vai estar com áudio meio ruim porque eu não vou dar uma estabilizada nele, ok? É só pra dar um recado, porque eu já gravei o vídeo. Bom, o companheiro ele mandou R$ 16, o patrocínio custa R$ 15, ele mandou um pouquinho mais, agradeço. Os companheiros que mandarem, por exemplo, eu quero mandar 30, você mandou 30, 30 é 2 vezes 15, 15 é o valor do vídeo, então você pode pedir 2 temas no mesmo donate, tá? Ah, eu quero mandar 60, então você pode pedir 4 temas, e assim em diante, tá bom? Agora fiquem aí com o vídeo, e eu espero que vocês gostem porque, nossa, esse daqui foi incrível. Perdoem minha falta de conseguir me expressar bem, mas o conhecimento eu trouxe. E foi um tema maravilhoso de se fazer. Gostei muito. Muito obrigado, inscrito. E, gente, introdução número 2, porque eu acabei de me deparar com outro problema aqui que vai sair durante o vídeo. Eu uso um site chamado Adobe Podcast, que ele serve simplesmente para tirar ruídos através de inteligência artificial e deixar o áudio melhor. O áudio desse vídeo, na verdade, vai ficar ruim inteiro, então ruim não, vai ficar do jeito que tá. Às vezes quando tem cachorro latindo, mas, bom, tá aí o motivo, né, na tela. Como o áudio deu mais de 30 minutos, eu não posso botar ele na inteligência artificial para fazer ali um clean, né, uma limpeza. Então acontece que vai ser essa qualidade, infelizmente. Como eu tô sem computador, eu não posso usar programas para fazer mais do que isso, então, bom, eu espero que você goste, companheiro, porque foi maravilhoso, realmente maravilhoso. Olá, senhores! Esse vídeo chegou a vocês através de uma doação de um inscrito aí do canal. Muito obrigado aí ao inscrito, ele me mandou R$ 16 mais alguns centavos. E, bom, eu já tava sem ideia de vídeo pra fazer e eu não queria fazer uma coisa simplesmente por fazer. Eu queria alguma coisa que o público quisesse ver, então eu tô aguardando na minha vida acontecer alguma coisa, eu ter algum insight, alguma ideia, para que então eu possa postar o vídeo. Sendo assim, o inscrito ele me ajudou muito porque eu tava sem ideias do que fazer. E com esse donate, com esse pedido de vídeo patrocinado, aqui nós chamamos assim, o vídeo pago é o vídeo patrocinado, o custo é R$ 15, através dele eu consegui agora mais um tema para fazer mais um conteúdo. Muito obrigado aí, companheiro que mandou. Então, bom, vamos lá, né? Cara, a morte, ela é o grande enigma que a humanidade ela tenta decifrar desde que a gente se entende por gente, desde que a gente tem alguma consciência cultural. Cada cultura, cada religião, cada filósofo ofereceu uma resposta. E a psicanálise, que é uma coisa que eu gosto muito, lá de Carl Jung, em vez de dar uma resposta, perguntou: por que essa pergunta é tão importante para nós? Ou seja, por que a gente liga tanto para a morte? Por que a gente liga tanto para o pós-morte, para o que vai acontecer depois? Eu acredito que a gente liga tanto assim para o pós-morte porque a maioria de nós cresceu escutando sobre inferno, correto? Se a pessoa ela cresce não escutando sobre céu e inferno, possibilidade de punição eterna, tortura, ela nem iria pensar no pós-morte. Não, quer dizer, ela ia saber que ela ia morrer algum dia, mas ela não ia pensar com tanta veracidade, assim, com tanto entusiasmo ou desespero, porque tem pessoas que são desesperadas, são paranoicas, por conta de não saber o que vai acontecer depois, se vai ser bom, se vai ser ruim, o que ela tem que fazer ou deixar de fazer nessa terra para conseguir depois se dar bem. Bom, religiões antigas, se eu bem me lembro, no Antigo Egito, acreditava-se o seguinte: se você é um escravo, por exemplo, você morreu como um escravo, você vai reencarnar sendo na próxima vida um escravo também. Se você deixou de ser um escravo, você, de alguma maneira, você fez alguma coisa lá, você se tornou alguém, tu vai renascer como alguém. Você era o rei, você era, sei lá, alguém de grande patente, você ia renascer como alguém de grande patente. Você não perdia o seu status com a morte. Para você ver como é diferente da cultura de hoje, que acredita-se predominantemente no Brasil em céu e inferno, mas aqui eu vou falar de várias religiões, várias tradições, tá? Bom, vamos começar pela mais conhecida, o cristianismo. Tem julgamento pra caralho e promessa pra caralho também. Vamos falar primeiro dos católicos, tá? Porque tudo deriva-se deles. O catolicismo acredita em 3 destinos possíveis: o céu, que é a comunhão plena com Deus, quando você realmente se dedicou a Deus nessa vida, e você vai morar com Deus pela eternidade, todo mundo já conhece, paz eterna. E tem também o inferno, que é a separação eterna de Deus, você ficar longe de Deus para sempre, e sofrendo, é claro. E tem também o purgatório, que nas religiões, das igrejas evangélicas, não se fala do purgatório, mas na católica tem o purgatório. O purgatório ele é um estado de purificação para aqueles que morrem na amizade de Deus, digamos assim, mas ainda não são perfeitos. Aqueles que não eram devotos, mas também não fizeram nada para merecer ir para o inferno. Ou seja, não mereciam ir para o inferno, não mereciam ir para o céu, não vão para lugar nenhum, e esse lugar nenhum é o purgatório, até eles aprenderem ali como ir para o céu, digamos assim, até eles serem purificados. Mas e se a pessoa não for purificada? E se ela piorar dentro do purgatório? O que será que acontece? Será que ela vai para o inferno? Eu não sei, essa pergunta nunca foi respondida nas minhas pesquisas. Para quem não sabe, eu comecei no YouTube em 2023
e eu tenho um bom conhecimento a respeito de religião e a história a respeito delas, um bom conhecimento também psicanalítico, um bom conhecimento também psiquiátrico e farmacológico. Se vocês quiserem patrocinar, eu posso fazer um vídeo sobre neuroquímica. Vocês podem perguntar, por que a pornografia vicia? Por que o NoFap é uma farsa? Por que certas drogas viciam de uma maneira, os efeitos colaterais de determinado remédio? Tô fazendo tratamento, tá dando errado. O psiquiatra diz que eu tenho que fazer isso daqui, mas eu faço e tá dando tudo errado. Eu tenho conhecimento para responder sobre isso. Não sou médico, não sou psiquiatra, mas eu sou uma pessoa estudiosa. Todos os dias eu estudo, todos os dias. Não tem um dia que eu não estude. Não é à toa também que eu falo mais de um idioma, né? Além do inglês, eu falo um pouquinho de japonês. O meu japonês é melhor do que o espanhol, por exemplo. Mas bom, né? Vamos falar agora do protestantismo. Em geral, ele rejeita o purgatório. Eu imagino que todo mundo aqui já saiba o que seja o protestantismo, né? Então vamos parar de encher linguiça. Mas em geral ele rejeita o purgatório e enfatiza a salvação pela fé, ou seja, pelo acreditar. Eu acredito que essa foi uma das melhores jogadas de manipulação da igreja, cara. Tudo é a fé, tudo é a fé. Se você conseguiu, foi a fé. Se você não conseguiu, foi a fé também. Olha só que maravilha, né? O destino é o céu ou o inferno, com base na graça de Deus, que é como eles dizem, né? A morte é o encontro com Deus para ser julgado. E a vida eterna é um dom recebido pela fé, pelo Espírito Santo. Né? Você é batizado, tem o batismo nas águas e tem o batismo com o Espírito Santo. São coisas diferentes. Esse batismo com o Espírito Santo, muita gente diz, eu senti isso, eu senti aquilo. Eu acredito que seja um breve estado de euforia induzido por auto-hipnose ali que acontece quando a pessoa está fazendo as orações dela. A mesma coisa na Igreja Universal, por exemplo. Eles fazem muito aquele negócio de fazer a pessoa incorporar ali um suposto demônio pra perguntar a ele, e aí, você matou alguém da família da pessoa? Matei! Ah, tá, e você matou como? Ah, matei assim, assim, assado, tá lá no inferno comigo agora. Tá lá no inferno contigo agora, tá sofrendo e quer voltar? Quer voltar sim, mas não pode, tem que aceitar Jesus, tinha que ter aceitado antes, sou capeta. A Igreja Universal ela faz muito isso, só que eu percebi que eles têm alguns truques. Eu já me fingi de endemoniado na Igreja Universal pra ver se o cara realmente ia notar. Eu já fiz isso várias vezes e nenhuma das vezes eles notaram. Teve várias vezes que eu dei mole, eu deixei a atuação bem mais fraca pra poder... como é que eu posso dizer? Ver se o cara notava alguma coisa, mas não, eles não notaram. Ou eles realmente acham que são demônios, ou eles sabem, por debaixo dos panos, né, que aquilo ali é auto-hipnose. Mas, por que eu falo que é hipnose? Eles têm um jeito específico de orar, eles põem a mão na sua cabeça, fazem pressão, botam sua cabeça pra trás de maneira a curvar seu corpo. Eles vão curvando seu corpo de uma maneira que você não consegue manter o equilíbrio, você começa a tentar manter o equilíbrio. Nisso você começa a tremer pra um lado e pro outro, aí eles começam a aumentar o tom, isso, diabo, manifesta. E aí, você, que já tá ali sem conseguir controlar direito o seu corpo, porque o pastor ou o obreiro, ele tá controlando, você pode acabar sendo hipnotizado. Se você acredita, lá no fundo, que você tem um demônio, você pode fazer essa parte aparecer, entende? Eu quis testar isso na igreja e, sem a menor vergonha, eu fui lá e fiz, várias vezes. Bom, vamos falar agora um pouco sobre o islamismo, porque o pós-morte é uma coisa muito vasta, então eu vou ter que abordar aqui algumas religiões, né? O islamismo é tipo uma prestação de contas, igual ao cristianismo. Eles acreditam num dia do juízo final, os mortos ressuscitarão e serão julgados por Deus. Para eles é Alá. Só que, se eu bem me lembro, Alá já não é um Deus. É o mesmo Deus cristão, só que Alá é a tradução para a palavra Deus. Entende? As suas ações, elas vão ser pesadas. Aqueles com boas ações irão para o paraíso, um jardim com delícias eternas, e aqueles com más ações, eles vão para o inferno, um lugar de tormento, é óbvio. É bem semelhante ao cristianismo. A morte é apenas o começo da verdadeira vida, nesse caso. Ou da verdadeira morte, né? Porque ser torturado a vida... Sei lá, cara, ser torturado pela eternidade é pior do que a morte. Acho que todo mundo que comete suicídio, a pessoa comete esperando que ela vai deixar de existir. Pelo menos essa é a minha ideia quando eu penso nisso. Vamos falar agora do hinduísmo, que também está muito misturado com o budismo, porque o budismo ele tem várias tradições, então pegou-se vários elementos, né? Tudo vem da Índia. Bom, vamos falar aqui do centro da visão hindu, que é o Sansara. Sansara é o ciclo interminável de nascimento, morte e renascimento. Você vem, vive, come, dorme, caga, morre, aí depois nasce de novo e repete tudo de novo. Você passa por uma reciclagem espiritual ali e volta. A alma é imortal, ela reencarna num novo corpo. A qualidade do renascimento é determinada pelo seu karma. Só que karma, a própria palavra karma, ela significa reação.
Só que as pessoas, o senso comum trata karma como uma coisa, como se fosse pecado, sabe? Você está acumulando karma, você está acumulando pecados. É como se você fosse um traficante. A cada passo que você dá, você está acumulando um inimigo, sabe? Só que karma não é isso. O karma é simplesmente reação. Reações podem ser boas ou ruins. O Dharma, ele é o conhecimento. O conhecimento a ser espalhado. Quando o Buda morreu, o suposto primeiro Buda, Siddhartha Gautama, ele tinha já vários monges ali com ele, vários discípulos, e ele pediu que espalhassem sobre a iluminação, né? Que espalhassem o Dharma, o conhecimento. E o budismo ele tem várias tradições por conta disso. Eram muitos monges, era ali por volta de alguns mil. Mas resumindo, o karma é a lei de causa e efeito. O efeito pode ser bom ou ruim, né? O objetivo final é escapar desse ciclo. O objetivo final no hinduísmo é você sair do samsara, sair dessa roda de nascer, morrer, nascer de novo e morrer. O objetivo final é você alcançar a libertação, se fundindo com o divino. E o divino seria Brahma. Brahma é o deus da criação na mitologia hindu, o deus de várias faces. Eu conheço ele como Demiurgo. Para mim ele é o Demiurgo, porque ele é o deus criador e destruidor de mundos. Ah, mas o destruidor não é Shiva? Mais ou menos. Shiva não é o destruidor de mundos. O deus Shiva, ele é uma divindade relacionada mais à destruição de ego. Então é como se ele fosse te ajudar no caminho até Brahma. Só que Brahma muitas vezes se disfarça. Brahma, né, o suposto Deus, a suposta iluminação, ela se disfarça para você achar que é iluminado. Tem que ter muito discernimento para conseguir de fato chegar na iluminação. E quando você chega, você não permanece nela. Eu já consegui chegar lá uma vez só na vida, de tão difícil que é. Apesar de que deve se levar em consideração que eu tenho esquizofrenia, então, pra mim, pode ser que eu nunca tenha chegado, ou pode ser que eu tenha chegado de fato, mas uma vez só, devido à minha doença, dificultar um pouco. Bom, agora vamos falar do budismo em si, porque eu acho que é uma religião que deveria ser mais considerada filosófica. O budismo ele também acredita no samsara, né? Na roda de renascimento, morte e renascimento. Mas tem uma diferença. Não existe uma alma eterna e imutável que reencarna. O que se transmite é um fluxo de energia e impressões. Como é que eu posso dizer? Vamos falar aqui da maneira que vocês vão entender, sem falar de energia e de misticismo. É a própria matéria. Pensa, vou dar um exemplo para vocês, né? Uma vaca, ela tá lá na natureza, e aí ela cumpre o ciclo de vida dela e morre. Quando ela morre, os abutres vêm e comem, ela já está alimentando um novo ciclo de vida, a carne dela, os ossos, o que sobrar ali, vira adubo para a terra, os passarinhos, eles comem frutos e soltam as sementes por aí em qualquer lugar, é por isso que nasce árvore em qualquer canto aleatório, porque os passarinhos fazem esse serviço, né? Caso vocês não soubessem dessa, agora vocês sabem. Isso que é legal no meu canal, cara. Você encontra várias coisas assim que você nem esperava encontrar no meio do vídeo. Mas bom, pensa, por causa da morte de uma vaca, nasceu uma nova árvore. E a vaca ali, tudo aquilo que ela era, se tornou adubo, depois o adubo se tornou nutriente, nutriente se tornou uma árvore por conta de uma semente, e aquela árvore virou uma maçã, a árvore vira uma maçã, né? Vamos supor que fosse uma árvore de maçã, e você vai e come daquela maçã. Agora aquela vaca está dentro de você, entende? É assim que o budismo vê. É a impermanência da vida, da maneira como a gente conhece. O objetivo é o nirvana, é o cessar do ciclo de renascimento e morte com ele. Bom, a morte então nesse caso seria uma transição e não um fim. Apesar de que, se você atingir o nirvana, que é a iluminação, acredito eu que você simplesmente deixe de existir. Porque eu, atingindo a iluminação em vida, só posso falar pela minha experiência, é como se seu ego se anulasse completamente e você não ligasse para nada, ao mesmo tempo você percebe que todo o mundo ele é feito da mesma coisa que você é. Pensa, você tenta compreender o universo, a morte, só que na verdade você tem consciência e você é parte do universo. De várias maneiras, por um grandiosíssimo efeito borboleta, você passou a existir conscientemente. Ou seja, você é um pedaço do universo que passou a existir conscientemente e está experimentando a si próprio. Você é o universo experimentando a si próprio. Entende? Por um breve período de consciência, considerando aí a possível idade do universo. É assim que eu vejo. Agora vamos falar do espiritismo. É uma ideia que eu não gosto muito não, cara, porque é evolução contínua. Tu nunca chega no final de ficar satisfeito de verdade. A doutrina espírita, codificada por Allan Kardec, que todo mundo deve conhecer, vê a morte como uma libertação, né? Tem o corpo astral, tem o cordão de prata, que é o que prende seu corpo astral ao seu corpo físico. Esse cordão ele só se desliga com a morte. Você pode fazer projeção astral, você pode sair do seu corpo e você não vai morrer, né? Enquanto você estiver aqui vivo, seu corpo estiver vivo, sua alma vai estar ligada a ele pelo cordão de prata, então você não morre.
só corta com a morte mesmo. Bom, o espiritismo ele sobrevive à morte do corpo e retorna ao plano espiritual, ao plano astral, e ali ele continuará a sua jornada de aprendizado. Tá? São vários níveis de aprendizado, são várias camadas ali que tem de dimensões no espiritismo. Não vou me aprofundar muito aqui, porque isso aí daria um vídeo inteiro. Vocês podem patrocinar, tá? O valor é R$ 15 apenas. Se quiser mandar mais, pode mandar. O companheiro mandou 16, eu agradeço demais, tá bom? E bom, nessa jornada onde você aprende eternamente, a reencarnação ela é a ferramenta para esse progresso infinito. O kardecismo ele diz, resumidamente, que você vem, escolheu a vida que você vai passar, porque você teoricamente sabe os sofrimentos que vão te trazer determinados conceitos evolutivos, e a partir disso você vive essa vida, aprende esses conceitos, e você morre, aí lembra de tudo, e escolhe de novo uma nova vida. Só que aí é a pergunta que muita gente faz. Se eu escolho uma nova vida, então por que tá essa merda? Aí eles dizem, não, você escolheu isso porque você sabia que ia passar por isso, porque no plano espiritual você tem a consciência de todas as suas vidas. Só que assim, eu acredito que isso não cola não. Pra mim, pelo menos, não cola. Eu não acredito em nada, eu sou uma pessoa bem cética. Eu falo bastante do Demiurgo, mas... Quer dizer, nesse canal não tem nenhum vídeo sobre o Demiurgo, mas todo mundo sabe que eu acredito... Eu acredito não. Eu tomo o Demiurgo assim como uma filosofia. Eu vejo ele de maneira simbólica. Mas bom... Falando aqui do espiritismo, você vai ter essa ferramenta de reencarnação para ter um progresso infinito. Só que você vem pra cá sem lembrar de nada, toda vez. Imagina se cada dia que passa você esquecesse do que aconteceu. Todo dia pra você ia ser um dia que você ia aprender alguma coisa que você já aprendeu várias vezes. Eu acho que não tem muito sentido, né? A lógica do espiritismo. Vamos falar do judaísmo. Cara, judaísmo. Não gosto nem de tocar muito nesse assunto de judeu, que o pessoal vem com negócio lá de teoria da conspiração. Aí já mete no meio bigodinho, né? Eu não gosto não. Mas vamos falar só um pouquinho. O judaísmo ele não tem um dogma único e fixo sobre o pós-morte. Não é lá igual o cristianismo. A crença central é no Olam Rabá, o mundo vindouro, ou seja, o mundo que está por vir. As visões variam desde a ressurreição dos mortos na era messiânica até a crença em um estado espiritual da alma. O foco ele está mais na vida presente e em cumprir a vontade de Deus. Isso aí eles chamam de Tikkun Olam, que é o conserto do mundo, ou seja, para o povo judeu, o mais importante é fazer a vontade de Deus enquanto se está vivo, não pensando no depois, mas pensando no agora, entende? É diferente do cristão que ele... Porra, uma vez eu vi, anos atrás, Bispo Arnaldo, como é que é? IEPG, Igreja Evangélica Pica das Galáxias. O cara é um comediante. Arnaldo Taveira é o nome dele. Bispo Arnaldo, Apóstolo Arnaldo, Vice-Deus, são os títulos que ele dá ou dava pra ele mesmo. Pô, eu lembro, cara, que ele uma vez, ele vestido de pastor, ô Demanturábia, quero ver se não existisse inferno, se você ia ser crente, seu filho da puta. Amém. Caralho. Ele era muito engraçado, cara. Mas realmente, né? Se a pessoa não pensar em inferno, será que realmente ela segue tudo? Todos os dogmas? Acho que não. É por isso que o judaísmo, ele não tem um dogma único e fixo. Acredito que seja por isso. Agora, eu quero falar um pouco sobre psicanálise, né? O que a mente diz sobre a morte. A psicanálise não é uma religião, tá? Não tem uma resposta sobre o que acontece depois da morte. Ela investiga como a mente humana lida com essa pergunta da morte. Então vamos falar do Sigmund Freud, né? A pulsão de morte. Todo mundo já deve ter escutado esse termo filosófico aí. Freud propôs um conceito revolucionário e sombrio, que é a pulsão de morte, Thanatos. Thanatos era o deus grego da morte. Da morte, do sono? Não, do sono era Hypnos. Era outro deus, era diferente. Bom, para o Freud, existe um impulso inconsciente em direção ao repouso absoluto, ao retorno a um estado inorgânico, que se compõe, ou quer dizer, se contrapõe à pulsão de vida, conhecida como Eros, que também é nome de divindade, né? Posso falar sobre cada uma delas em vídeos separados. Mais uma vez, incentivo que patrocine aí, porque eu não tenho renda nenhuma. Apesar de que eu tô com a entrevista de emprego marcada. Eu tinha arrumado emprego, mas eu não fiquei lá, eu só fiquei 2 dias e me botaram pra fora. Ser esquizofrênico realmente não é uma coisa... Né? Bom, eu tô tentando procurar emprego ainda, mas vai chegar uma hora que eu vou tentar me aposentar por invalidez. E aí vou poder fazer os vídeos que eu tanto gosto de maneira mais livre. Mas enquanto der pra trabalhar, se der pra eu trabalhar na entrevista que eu vou fazer, eu vou trabalhando, né? Me desejem sorte e patrocinem vídeos. Bom, vamos lá, né? Para o Freud, a morte não seria apenas um evento externo, mas uma força interna com a qual a psique precisa lidar.
Você fica pensando muito na morte. Esses cachorros, sabe? Eu gosto das ideias do Freud, mas eu gosto também das ideias do Carl Jung. Carl Jung é, assim, aqueles que eu mais acompanho, né? Do que eu mais leio é sobre ele. A morte para ele era como um arquétipo. Jung, ele viu a morte de forma mais simbólica e espiritual, digamos assim, né? Para ele, a morte não era o fim, mas uma transformação, um dos grandes arquétipos do inconsciente coletivo. Eu vou explicar já sobre isso, tá? O inconsciente coletivo, tá? Você não vai sair daqui sem saber nada. A psique humana, através dos mitos e religiões, sempre criou imagens para representar essa passagem, a descida ao submundo, o renascimento e a ressurreição. Só que acontece que isso tudo, muito provavelmente, é simbólico. É aquilo que Jung estudava, chama-se psicanálise, é basicamente isso. Existem partes de você que foram reprimidas, que estão sendo reprimidas ainda, e você nem sabe. Só que você vai reintegrando quem você é de verdade. Você vai despedaçando as partes de si que você criou para poder se defender do mundo. E isso, ele é ligado com a teoria da pulsão de morte e da pulsão de vida. Porque a pulsão de morte seria um impulso inconsciente em direção ao repouso absoluto, a um estado inorgânico. Já o que a psicanálise propõe, ela é a descida até o seu subconsciente mais profundo, onde você vai enfrentar o seu inferno, o seu sofrimento, e você vai renascer mais forte. Você vai integrar aquela parte de você que foi escondida. Ou seja, você vai deixar as máscaras caírem. Mas elas não caem todas de uma vez, isso é um processo que não tenta forçar ele, apenas confia que ele acontece, tá? Eu falo por experiência própria. O inconsciente, o mundo espiritual, né, o plano espiritual do espiritismo, os reinos espirituais do budismo, que são vários, tem o reino dos asuras, tem o reino dos fantasmas famintos, sim, fantasmas famintos. É muito interessante a simbologia desses reinos, cara. O reino dos asuras também é incrível, ele é cheio de guerra, de luta o tempo inteiro. São vários reinos. Mas bom, tudo isso aí pela lente junguiana, ou seja, da psicanálise, são projeções do inconsciente coletivo. O inconsciente coletivo, ele de alguma maneira ele sabe que ele tem que retornar a alguma coisa, por isso que chama-se religião, né? Religião vem de religar. Religar o quê? Religar você com você mesmo. Deixar o quanto puder, quantas puderem, dessas máscaras caírem, para que se revele quem você é de verdade. E a partir disso, você vai se tornando uma pessoa cada vez mais iluminada. Não no sentido religioso, mas no sentido de satisfação em viver. E eu tenho incluído muito isso no meu, como é que eu posso dizer? Estilo de vida antiderrotista. Se quiserem que eu fale sobre isso também, patrocinem um vídeo, por favor. Bom, o sofrimento como caminho. O purgatório católico e o samsara hindu budista podem ser entendidos como metáforas para o sofrimento inerente à condição humana. Lembra da frase de Arthur Schopenhauer? Viver é sofrer? Um processo de purificação e aprendizado que a psique ela precisa atravessar e ela vai atravessar, você querendo ou não. Às vezes você luta contra si mesmo achando que tá evoluindo, cara, dá pra fazer muito vídeo, mas muito vídeo mesmo, só com as coisas desse vídeo aqui, eu achei incrível isso. Então, qualquer curiosidade que sentir na sua mente, pode patrocinar que eu vou fazer o vídeo sobre. Bom, a lei do karma, ela ressoa com a ideia freudiana de que os nossos atos inconscientes, né, eles, como eu posso dizer, foram escondidos, eles retornam para nos assombrar, criando o nosso destino psicológico. Isso pode se encaixar em autossabotagem, por exemplo, né? Por exemplo, a Rebeca Paris, vou falar dela aqui. Ela pensou que eu ia difamar ela na internet, porque o fato da minha esquizofrenia produzir surtos, mas não, eu não difamei. Mas a máscara, como é que eu posso dizer? O zumbido de você querer fazer alguma coisa contra a pessoa, ele retorna pra me assombrar, entendeu? Porque eu entendo com o abandono, aí eu pensei, a pessoa me abandonou, eu tenho que prejudicar ela. Só que isso é um pensamento derivado da onde? De onde que ele veio, entende? Eu incentivo esse tipo de pensamento, esse tipo de autorreflexão. E aí eu pensei, tá, esse pensamento ele veio da minha criação, eu tenho medo de abandono, eu tenho traumas, eu entendo o porquê da Rebeca ter se afastado de mim, porque eu já afastei várias pessoas, eu saboto minhas relações sem querer, graças a esse negócio que as religiões tentam explicar. E bom, por isso que eu falei aqui que cria-se um destino psicológico através daquilo que está dentro de você, seja uma parte verdadeira sua ou uma máscara. Por isso que é bom se autoanalisar, porém se autoanalisar sem culpa, sem julgamento, assim como propõem as meditações budistas, né? É interessante, porque dá para extrair alguma coisa de cada religião, de cada filosofia, mas é bom não ter uma fé cega. Isso é uma coisa que eu odeio no cristianismo. Eu mesmo estava frequentando a igreja
ultimamente para ver se eu conseguia me socializar com as pessoas e me sentir melhor, mas acontece que a minha esquizofrenia piorou por conta disso, porque a fé cega dele me incomoda. Aí acaba que eu não tô indo mais, né? Mas bom, as religiões, elas oferecem uma resposta transcendente e nada comprovada cientificamente, nem psiquiatricamente. Quer dizer, psiquiatricamente dá pra dizer que a pessoa tá num tipo de delírio, né? Uma psicose, mas tudo bem. A psicanálise, por sua vez, ela oferece um processo, como é que eu posso dizer? Sei lá, pensa só num processo. A morte e o medo dela, o medo de morrer, se tornam ferramentas para compreender a vida, a finitude e a própria psique. Porque pensa, se você pensa que você vai pro céu ou pro inferno, você vai fazer de tudo para você ir pro céu. E vai ter medo de ir pro inferno e vai se culpar, porque a religião ela prega um Deus punitivo, né? O cristianismo e blá 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 blá. É o budismo, se você entender ele errado, se você entender ele de maneira religiosa e não filosófica, você vai achar que você vai parar no reino dos Açores, do Fantasma Famintos. Como é que tem mais? Acho que são no total 7 reinos, 7 ou 11 reinos. Mas eu tô lembrando só desses dois agora. Bom, você não vai parar em nenhum deles, na verdade tudo isso são metáforas ao meu ver. Eu posso explicar cada uma delas em um vídeo patrocinado, ok? Ou não patrocinado, eu posso acabar trazendo no canal, mas enfim. A maneira como você vê a morte faz moldar um pouco a maneira como você vê a vida e, consequentemente, como você vai se comportar. Tem muita gente que melhora de vida através da fé, porque ela consegue ter fé. Exemplo clássico é aquela pessoa que ela era, por exemplo, viciada em drogas, entrou na igreja e por ter fé, né, de que existe realmente Jesus, existe o inferno, existe um céu, ela consegue raciocinar ali, pô, eu quero mudar de vida, eu quero a vida boa, Deus vai me dar isso, vai me dar aquilo. A pessoa tá buscando resultado, tá buscando conforto e ela não percebe. Ela diz, não, eu tô buscando a Jesus, eu amo a Deus, não sei o que. Não, você tá buscando paz de espírito, é o que todo mundo quer. E todo mundo procura isso através de tentar encontrar nas religiões, nas filosofias, e isso inclui também a morte, porque a morte, você pode achar a resposta para várias perguntas em vida. Né? Por exemplo, como é que era o nome daquele cara mesmo? Marco Aurélio, né? Considerado o pai do estoicismo, apesar de que isso daí está errado. Ele foi participante, mas não o pai, eu diria. Marco Aurélio ele teve várias respostas sobre como lidar com a vida, mas e como lidar com a morte? Ah, simplesmente não ligue, não tem nada depois. Ou então eu vou ligar porque vai ter alguma coisa depois. Mas o que vai ter depois? Ah, são várias as possibilidades, tá? E o que eu faço para chegar a cada uma delas? Ou o que eu não faço? Enfim, a maneira como você vê a morte vai moldar a maneira como você vê a vida e como você se comporta. Cara, é uma coisa incrível. Mas no fim, pós-morte ele é um espelho. Ele reflete o que a gente mais precisa ouvir sobre a vida, se você prestar atenção e for atento a si mesmo. As religiões, elas nos dão roteiros para lidar com o mistério. A psicanálise nos dá ferramentas para suportar a dúvida. Porque eu estudo psicanálise porque eu tenho muitas dúvidas, tenho muitas questões. E isso é uma coisa incômoda. Por exemplo, eu estou numa coisa que chama-se a transição na alquimia entre duas fases, Citrinitas e Rubedo. Rubedo é a fase de refinamento final, Citrinitas é a ponte. Eu estou entre as duas, porque o meu antigo ego ele já morreu e o meu novo ego ainda não se formou. Então, quando eu não tenho nada para fazer, não tenho nenhuma obrigação, o tédio que me dá é enorme. Eu pego meu celular, olho para ele, não faço nada, boto ele na cama, aí pego, olho de novo, não faço nada. Não sinto vontade de fazer nada, mas o que tiver para fazer eu faço. Ah, o quintal tá todo sujo, tá, vou limpar. Tô sem literalmente nada para fazer, vou fazer flexão. Ou então vou ficar deitado aqui sentindo tédio mesmo. Mas é porque, como é que eu posso dizer? Como nesse meio estado eu não tenho ego, eu tenho um pouco de cada um dos dois egos, acontece que... essa parte é complicada de explicar, cara. Eu fico sem orientação de como agir diante de cada situação, porque cada ego agiria de uma maneira diferente. Então, a minha psique não sabe, ou melhor, ela sabe, está no processo de construção do novo ego, como agir. E o novo ego ele se constrói com novas crenças, novos valores. Valores são muito importantes. Ações, disciplina, não dá, tá? A gente sempre vai ter que ter disciplina na vida. Não dá. Não dá pra viver de maneira indisciplinada. Infelizmente, né? Seria muito bom, mas no final faz mal. Acredite, cara, ficar o dia inteiro à toa é pior do que trabalhar CLT. Pelo menos pra mim, né? Eu prefiro fazer alguma coisa da minha vida. Mas bom, a sua crença, seja no nada, na reencarnação, no céu ou na dúvida, como é meu caso, diz menos sobre o que vem depois e mais sobre quem você é agora, entende? A pergunta sobre o pós-morte é mais sobre você do que sobre a morte em si.
porque você quer uma resposta para a morte, você provavelmente está em dúvida sobre como conduzir a sua vida, porque você perdeu a fé naquilo que lhe foi ensinado, provavelmente céu e inferno, e você deve estar numa ponte também, assim como eu, entre um ego e outro. Suas antigas crenças e valores não te preenchem mais, não te dão mais respostas, e você está procurando respostas. E é normal. Continue procurando, confia, não tenta lutar contra si mesmo. Não tô falando para você ser hedonista, tô dizendo para você evitar ruminação, ruídos internos, tá? Seja uma pessoa disciplinada. E bom, eu acho que agora eu já disse tudo que eu tinha para dizer. Eu espero que o vídeo tenha ficado do seu agrado, companheiro que fez a doação. E os demais que quiserem patrocinar algum vídeo também, podem patrocinar, podem pedir qualquer tema. Só nesse vídeo aqui vocês podem ter várias ideias de temas. E também os temas podem ser aleatórios. Por exemplo, tem um cara na internet que ele é conhecido como Bruno Hikikomori, e ele é um pedófilo autodeclarado. Sim, isso aí mesmo que você ouviu. O cara arrumou uma namorada, parou de ter surto nas lives, só que ele começou a ser literalmente espancado ao vivo nas lives pela namorada dele. Ela batia nele assim de maneira que se um homem batesse na mulher com aquela força, a mulher ia parar no hospital. Realmente é... bom, enfim, né? Tem vários casos aí na internet que eu posso comentar. De repente algum caso que eu nem conheça e você queira que eu comente sobre, ou que faça um react, eu posso fazer também. Apesar de eu só estar com o celular nesse momento, tô sem computador, né? Tô impedido de editar vídeos decentemente. Mas bom, espero que tenha ficado do agrado aí de todos, mas principalmente daquele que pagou por esse vídeo, ok? Os demais, se quiserem patrocinar, tá aí nos comentários fixados o link, entendeu? Só mandar lá o Pix e descrever o que você quer. Bom, no mais, é isso. Tenham todos uma boa noite, no momento que eu tô gravando esse vídeo à noite já. E até mais, até a próxima. Foi muito bom esse patrocínio, muito bom. Olha só, quase 40 minutos de vídeo. Maravilhoso, maravilhoso. Muito obrigado.